Queridos amigos e amigas, hora da Ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, nós o suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, hoje, dia 26 de janeiro, nós celebramos a memória de dois grandes discípulos de São Paulo, Tito e Timóteo. Inclusive, na Sagrada Escritura, nós temos cartas do apóstolo São Paulo a estes seus dois discípulos. Vamos, em primeiro lugar, fazer a oração do dia. Rezemos juntos. Ó Deus, que ornastes São Timóteo e São Tito com as virtudes dos apóstolos, concedei-nos, pela intercessão de ambos, viver neste mundo com piedade e justiça, para chegar ao céu, nossa pátria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho da liturgia de hoje rompe o ciclo de São Marcos, um evangelho especial para o tema da memória dos santos Timóteo e Tito. Diz o seguinte, está em Lucas capítulo 10, versículos do 1 ao 9, e diz o seguinte: Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: A paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: O reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos traz vários elementos que nós poderíamos analisar. Os 72 discípulos, assim como os 12 que foram escolhidos antes, participam da mesma missão de Jesus Cristo. Participam também do poder de Cristo, mas também participam da sorte de Cristo, o caminho que leva até a cruz. E este é o germe da estrutura hierárquica da Igreja. Os bispos, os presbíteros, os diáconos, outros ministros e outros enviados para pregar o seu Evangelho. O fato de serem enviados 2 a 2, desde os primeiros padres da Igreja, é interpretado como um símbolo muito gráfico do mandamento da caridade. Não é possível pregar o Evangelho se não se vive em caridade com o próximo. Por isso, o envio de 2 a 2 significa também a concórdia fraterna. Outra coisa importante do Evangelho é que Jesus Cristo os envia para os lugares onde ele próprio devia ir. Os discípulos não vão sozinhos na sua viagem. De algum modo, eles levam a presença de Cristo.
não somente por realizarem os mesmos atos que Jesus Cristo, inclusive no Evangelho de Lucas, já tinha realizado antes, as curas, os milagres e os exorcismos, mas levam em si mesmos a presença do Mestre, porque os discípulos devem estar configurados ao Mestre. Nesse sentido, nós entendemos que tudo aquilo que Jesus Cristo aconselha a estes discípulos, na verdade, é o que ele mesmo vive e o que a Igreja mesmo viverá em todos os séculos da sua existência. O cristão é enviado como cordeiro para o meio de lobos, porque as armas que dispõe são armas espirituais e não as armas materiais deste mundo. Tampouco a Igreja utilizará os ardis que muitas vezes o mundo utiliza para obter os seus interesses. E se alguns homens e mulheres de igreja utilizam algum ardil para a pregação do Evangelho, já no início do seu crescimento a planta está morta. O Evangelho nasce da simplicidade. Nem bolsa, nem sacola, nem sandálias. O Evangelho não se propaga pela abundância dos meios, mas pela entrega do discípulo e a assistência constante da graça de Deus. Quando chegam a uma casa, a uma alma, os discípulos sempre desejam e levam consigo a paz. São portadores da paz de Cristo. Se esta casa ou esta alma for digna da paz, ela também a receberá compartilhada, a mesma paz que o discípulo vive, a mesma paz que Jesus Cristo desejou aos seus discípulos. Porém, se aquela casa ou aquela alma não estão preparadas para receber a paz volta ao discípulo e muitas vezes, apesar de se pregar o Evangelho, a alma ou a casa continuam exatamente como estavam antes da visita dos anunciadores da boa notícia. E estes discípulos têm nos lábios a mesma mensagem de Jesus: o reino de Deus está próximo de vós. E a proximidade do reino nos leva à necessidade da conversão e da fé no Evangelho de Deus. Uma parte do Evangelho que eu pulei propositalmente é o início do discurso de Jesus aos seus discípulos, quando ele lhes dá uma ordem. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Neste mês de janeiro, onde estamos meditando sobre o tema da oração, eu verdadeiramente me pergunto, por que Jesus pede aos discípulos para rezar? A oração de Jesus, por si mesma, não era suficiente para encher o mundo com trabalhadores, para que pudessem então servir na messe do seu Pai? Sobre esse tema diz o Catecismo da Igreja Católica quando fala que Jesus ensina os seus apóstolos a orar. Diz assim no número 2611: a oração de fé não consiste apenas em dizer Senhor, Senhor, mas em levar o coração a fazer a vontade do Pai. Jesus convida os discípulos a terem na oração a preocupação de cooperarem com o plano divino. Até aqui a citação do Catecismo da Igreja Católica. E esta cooperação nos planos de Deus é que é o grande mistério da vida de oração do discípulo. Nosso Senhor pode fazer tudo por si mesmo, porém Ele quer que nós peçamos. Existem algumas graças de Deus que estão como que reservadas. Deus as tem para nos dar, mas colocou nelas uma condição, a condição de que nós peçamos, de que nós rezemos. Ele não nega a sua generosidade, mas pede de nós esta cooperação nos seus planos. Cooperadores de Deus no anúncio da sua palavra, cooperadores de Deus no modo de vida de Cristo, dando ao mundo o testemunho de que nesta terra nós temos que olhar para as coisas do céu, cooperadores de Deus na oração. Como Cristo intercede por nós, também nós cristãos, membros do corpo de Cristo, devemos interceder uns pelos outros e interceder também pelo cumprimento dos planos de Deus neste mundo. E os planos de Deus nesse mundo se cumprem, sobretudo, pelo envio do Espírito Santo. Termino a reflexão com outra citação do Catecismo, número 2615. Diz assim: o que o Pai nos dá quando nossa oração está unida à de Jesus é o outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre o Espírito da verdade, como diz Jesus no Evangelho de São João. Esta novidade da oração e de suas condições aparece no discurso de despedida de Jesus. No Espírito Santo,
A oração cristã é comunhão de amor com o Pai, não apenas por Cristo, mas também em Cristo. Até agora nada pedistes em meu nome, disse Jesus. Pedi e recebereis, e a vossa alegria será perfeita. Até aqui a citação do Catecismo da Igreja Católica. A vida do orante é uma vida de comunhão com a Santíssima Trindade. Meu Deus, como seria importante que todos nós participássemos desta vida bem-aventurada que o Senhor, em seu infinito amor, abriu a todos nós que nos aproximamos do Senhor com fé. Eu peço agora que Deus abençoe a todos os que rezam conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde toda eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Deus consagrou um povo escolhido, o amor profundamente, desde toda eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Hoje somos este povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor, nos convida a todo instante sem cessar e pede a nós: sede santos, sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos. Hoje somos este povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor, nos convida a todo instante sem cessar e pede